Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. A China, de fato, dominou o mercado global de carros no mundo? Tá, essa resposta é bem complexa, mas a China não vai dominar o mercado de carro no mundo. Não vai. E eu vou explicar por quê. Primeira coisa que a gente tem que entender é como é que nasceu esse negócio de carro elétrico na China. Em 2008, um engenheiro chinês que trabalhava na Audi, eu esqueci o nome dele, é um nome chinês complicado. Ele foi trabalhar no Ministério de Indústria e Comércio lá na China, que na China é o ministério mais importante da China depois da economia e talvez da defesa. Esse engenheiro que trabalhava na Audi, ele pediu uma audiência com na época eram 9 pessoas no Standing Committee. O Standing Committee na China é quem controla o país. Eram 9, hoje são 7 pessoas. Ele pediu uma reunião com um dos 9 e ele falou o seguinte: nós temos um atraso na tecnologia de carro térmico que nós não vamos recuperar. Porque conforme a gente progride, os outros também progridem. Como é que a gente vê tecnologia no carro térmico? Tecnologia, você vê o seguinte: o que é complicado de fazer é caixa de câmbio automático e motor. Então, vamos lá. Fórmula 1 dos anos 70, do Emerson Fittipaldi. Eu vi o Emerson Fittipaldi ganhando corrida. Ele tinha um motor de 3 litros e 500 cavalos. Hoje, tem carro de passeio com motor de 3 litros e 500 cavalos. Era um Fórmula 1 na época. Então, é potência por litro. O Fiat 147 no Brasil, quando saiu, tinha motor 1.3 e 50 cavalos. Hoje, com o motor 1.3, você tira 150 cavalos. Isso é tecnologia. O Passat TS 1.6 tinha 85 cavalos. Hoje, com 1.6, você tira 200 cavalos ou 250 cavalos. Então, isso é tecnologia. Então, esse engenheiro falou: nós não vamos recuperar o atraso que nós temos nos carros térmicos. Nós não vamos. O que eu proponho? Vamos começar a fazer carro elétrico. Porque no carro elétrico, nós estamos numa tecnologia nova, disruptiva, que os outros não vão, eles não vão investir como a gente vai investir. Então, tem 3 razões pelos quais a China começou a desenvolver carro elétrico. Primeiro é poluição. Não é a mais importante. Mas é importante. Mas não é a mais importante. Essa é a menos importante. Segundo é diminuir a dependência de gasolina, de petróleo da China. A China é o maior importador mundial de petróleo. A China produz 5 milhões de barris, importa 15, consome 15 e importa 10. Então, a China importa 10 milhões de barris por dia. Todo o petróleo que a China importa passa pelo Estreito de Malaca, que é o Estreito de Singapura, que tem 50 quilômetros e que tem um porta-avião americano de cada lado. E se você não passa pelo Estreito de Malaca, você tem que ir por baixo, passa por baixo das Filipinas, volta, passa não muito longe de Guam, a maior base naval americana no Pacífico, e você chega no Mar da China. E lá tem 7 porta-aviões americanos. Então, na prática, quer dizer o seguinte: é muito fácil os Estados Unidos cortarem fornecimento de petróleo da China. Não quer dizer que eles vão fazer isso, mas é um risco estratégico para a China. Essa é uma razão importante para a China desenvolver carro elétrico. Mas a terceira, a verdadeira razão é, em 2008, a vantagem da China é que a China é uma autocracia. Então, durante 10 anos, você tem a mesma coisa. O mesmo poder político, a mesma linha política, etc. Nos Estados Unidos, cada 4 anos, muda tudo. No Brasil, também. A gente tinha Bolsonaro, teve Lula, muda tudo. Então, essa característica da China de ser uma autocracia permite planejamento de longo prazo, coisa que as democracias ocidentais não conseguem fazer. Agora, o problema da autocracia é o seguinte: quando o cara lá em cima é muito bom, e na China eles são muito bons, é fantástico. Quando o cara lá em cima é ruim, você tem uma Venezuela, que tem uma reserva de petróleo maior que a Arábia Saudita, e todo mundo pobre, fugindo do país, o país completamente falido. Então,
A democracia não tem esse problema, porque quando o cara lá é ruim, ele perde o emprego depois de 4 anos ou 5. Mas, então, a China começou a desenvolver carro elétrico antes de todo mundo. Então, não é que o carro chinês elétrico é melhor ou pior que o carro ocidental. Eles começaram antes. Então, eles têm... Eu andei em carro elétrico da Jaque em 2010. O carro tinha 30 km de autonomia. Andava 50 por hora. Era muito ruim. Então, eles foram melhorando de geração em geração, em geração, em geração. E hoje, a tecnologia de carro elétrico chinês, na minha opinião, é melhor que a tecnologia das marcas ocidentais, tirando a Tesla. Porque a Tesla também começou antes. A Tesla também começou em 2010 a fazer carro elétrico. Então, a Tesla tem 15 anos de melhora de tecnologia, que nem a China, enquanto que, por exemplo, uma Mercedes lançou o primeiro carro elétrico em 2015, 2016. Eles têm 8 anos. Então, é normal que eles estejam atrasados. Então, essa é a razão pela qual os carros elétricos na China nasceram antes. 3 razões. Dominar uma tecnologia, dependência de petróleo, diminuir poluição, que é o menos importante. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Os carros, o carro, ele é um bem que todo mundo sabe a marca que você tem. Ele não é uma commodity, ele não é como uma televisão. Se você tem uma televisão na sua casa, que é uma LG, ou que é uma Mitsubishi, ou que é uma Sony, que já parou de fazer TV, ou que é uma Samsung, ninguém sabe a marca de TV que você tem em casa, e eu vou te falar, se eu perguntar para 10 pessoas, 8 nem sabem a marca de TV que eles têm em casa, porque a marca é pequenininha lá. Todo mundo sabe o carro que você anda. Então, quando você faz um produto tipo televisão, você pode ter 50% do mercado mundial. Porque aquilo lá é uma commodity praticamente. Uma televisão que nem essa televisão aqui de 80 polegadas, aliás, não tem nem a marca dessa televisão, ninguém sabe o que é. E ninguém precisa saber o que é. Computador, aí já muda um pouquinho, mas ainda assim é uma commodity. Fotocélula, célula solar para receber energia. Olha que interessante. Na década de 90, os fabricantes chineses de célula solar decidiram invadir a Europa. Eles baixaram o preço, os europeus, com 10% de imposto de importação, não conseguiam competir com o volume que tinha na China de placa solar, e eles foram fechando um a um. Depois disso, eles foram para os Estados Unidos. Fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos. E hoje, a China tem 90% da produção mundial de placa solar. É tudo feito lá. Então, mas a placa solar, quando ela está... Ninguém sabe a marca da placa solar. Carro é completamente diferente. Porque você tem um Toyota, que é o maior fabricante do mundo, fabrica 10,8 milhões de carros. Você tem um Volkswagen, que tem várias marcas, que fabrica 8 milhões, 9 milhões de carros ano passado. Então, você tem Audi, você tem Skoda, você tem Volkswagen. Ou seja, eu tenho um Volkswagen na minha casa, por exemplo, todo mundo sabe que eu tenho um Volks. Eu tenho um Toyota, todo mundo sabe que eu tenho um Toyota. Então, a pessoa chegar e achar que tem poucas marcas que podem dominar o mercado mundial de automóvel, como eu costumo falar, not gonna happen, porque não é commodity. Você pode dominar o mercado de café, você pode dominar o mercado de televisão ou de placa solar, você não vai dominar o mercado de carro, porque carro é uma coisa muito pessoal, tem um estilo próprio, tem a mensagem que você tem quando, por exemplo, o cara que anda de BMW, ele passa uma mensagem. O cara que anda de Mercedes, que também tem dinheiro, passa outra mensagem. O cara que anda num Renault, ele passa outra mensagem. Se ele tem dinheiro, para mim, carro não é uma coisa importante, mas ele passa uma mensagem. Então, por essa razão já básica, a China não vai dominar o mercado de carro no mundo. Essa é a razão mais básica. Carro não é uma commodity. Carro, por exemplo, sei lá, um transporte de navio. Dá para se dominar transporte de navio. Ninguém sabe qual é o dono do navio que está transportando. Carro é diferente. Então, primeira coisa. Segunda coisa,
o mercado mundial de automóvel ele é dividido em blocos. Então, você tem um bloco, que é o maior do mundo, que é a China. A China vende todo ano 27 milhões de carros de passageiro, 31 milhões de veículos. Então, a China, 31. Depois você tem o bloco América, Canadá e México. América, Canadá e México é mais ou menos 20, 21 milhões. É o segundo grande bloco. Bom, nesse segundo grande bloco, Estados Unidos, o governo Biden, não foi o Trump, hein? O governo Biden proibiu, por lei, carro com software chinês circular nos Estados Unidos a partir de 2028. Proibido. National Security, porque o carro elétrico, ele filma tudo o que acontece ao redor dele, separa um carro elétrico do lado de uma base naval nos Estados Unidos, você sabe tudo o que acontece na base naval, só estacionar lá. Você sabe os navios que chegam, os navios que vão embora, que horas os marinheiros chegam, que horas vão embora, quanto tempo o submarino nuclear ficou lá, porque ele filma tudo o que acontece ao redor dele. E eles filmam com tecnologia que passa através de neblina, passa através de tudo. Então, os americanos proibiram. Então, quer dizer o seguinte, naquele mercado de 21 milhões, o Canadá vai, ainda não, mas vai provavelmente seguir os Estados Unidos, e o México, quer queira, quer não, vai receber uma pressão gigantesca para seguir os Estados Unidos. Mas o fato é o seguinte, nesse mercado de 21, hoje, 16 que é Estados Unidos, proibido entrar carro chinês lá. Não é nem alíquota de importação, é proibido. Aí você tem o terceiro grande bloco, que é a Europa. Mercado europeu, com a Inglaterra, mais ou menos 13 milhões de carros. Esse mercado, por enquanto, não tem nenhuma lei contra carro chinês. Não sei por quanto tempo. Pode ser que a Europa, daqui um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, também decida que o carro chinês pode ter um problema de segurança nacional nos países europeus. Ou pode ser que não. Então, esse terceiro bloco é 13 milhões. Então, China, 30, com veículos comerciais. Estados Unidos, Canadá, México, 21. Europa, 13. Então, na Europa 13, todo mundo está falando agora da invasão chinesa na Europa e tal. Eles têm 7% do mercado. A China. Todas as marcas chinesas têm 7% do mercado europeu. A Toyota tem 7,5%. As marcas japonesas têm 12%, 13%. Então, pode ser que as marcas chinesas vão crescer na Europa, mas vai ser muito duro elas passarem de 12%, 13%. Por exemplo, a Volkswagen na Europa tem 26% do mercado europeu. Aquilo é uma fortaleza, a Volkswagen. Eles têm 4 marcas, Skoda, Audi, Seat e Volkswagen. Muito difícil eles perderem muito share lá. Toyota tem 7,5%. Toyota não vai perder share para a marca chinesa. O consumidor que compra um Toyota e o consumidor que compra um carro chinês são 2 seres humanos completamente diferentes. Ele aceita novidade, ele aceita algum risco, etc. E o da Toyota é aquele cara conservador, etc. Então, na Europa vai ser muito difícil as marcas chinesas crescerem muito acima de 12%, 13%, 14%. Mas muito difícil. Por questões culturais. Aí você tem o Japão. O Japão é 4 milhões de carros. O mercado total de carro importado no Japão é 10%. O Japão é um dos países mais fechados do mundo. O japonês compra carro japonês. Period. Carro elétrico no Japão é 1,5% do mercado. Então, aquele mercado, os chineses podem tentar. Não vão vender. O Japão é um mercado... Todas as marcas importadas no Japão é menos de 10% do mercado japonês. Tem uma coisa interessante do mercado japonês. Por que o mercado japonês é tão conservador? Olha que interessante isso daí. No Japão, quando você é vendedor de carro, você vende mais ou menos 100 carros por ano e você tem 400 clientes. Cada 4 anos eles trocam de carro, mais ou menos. E você, quando o cliente teu, que você vendeu o carro, precisa fazer revisão,
Ele liga para você, você vai buscar o carro dele, você deixa um carro reserva e você leva o carro dele para consertar e ele devolve o carro na sua casa. Full service. Quando o vendedor se aposenta, ele coloca um anúncio e ele fala, vendedor de Nissan, que tem 25% do mercado no Japão, vai se aposentar. Procura jovens candidatos. Aí o candidato vai lá, paga para ele tipo $200 mil, trabalha com ele 4 anos e durante 4 anos, esse japonês que está se aposentando, ele visita os clientes dele e fala, ó, esse é meu sucessor, seria uma honra para mim você continuar a comprar dele e ele vai me substituir porque eu já tenho 65 anos, eu vou me aposentar. E esse cara, depois de trabalhar 4 anos com um mestre que trabalhou vendendo carro a vida inteira, pega a marca. Então, você se chama uma marca ocidental qualquer, Volkswagen, que tem 2,5% do mercado lá. Como é que a Volkswagen faz para vender carro? Ela abre um showroom e ela convida vendedores da Toyota, da Nissan, etc. E fala, essa é a gama de produtos que eu quero vender. Aí o vendedor da Toyota, que tem 40% do mercado, ele olha e fala, meus clientes não compram esse carro, muito obrigado. O cara da Nissan vai lá, faz test drive e fala, meus clientes não vão comprar esse carro, muito obrigado. E na prática, você não consegue pegar vendedor bom, porque eles já têm a clientela dela e a aposentadoria deles é quando eles vendem a carteira deles. Então, os market shares no Japão são assim, a Toyota tem 40%, faz 40 anos. A Nissan tem 25%, faz 40 anos. A Honda tem 20%, faz 40 anos. A Subaru tem 8%, faz 40 anos. É muito duro você ter mudança de market share, porque esses vendedores, eles garantem seu market share. Tem algum outro lugar no mundo que Não. existe esse plano de carreira de Não. vendedor de carro? Não. E, nossa, espetáculo. O Japão tem muito suas peculiaridades. Você falou de japonês compra carro japonês. O japonês compra tudo japonês, né? As grandes marcas, quando chegam no Japão, elas são no máximo a segunda colocada, né? O Japão, ele tem muito disso, né? Mas não imaginava que o vendedor de carro era uma profissão. Você vende a tua milenar. carteira, mas não é que você vende a carteira. A pessoa te acompanha durante 4 anos. E você vai visitar os teus clientes e fala, seria uma honra para mim você continuar comprando o carro desse jovem. É quase uma faculdade. O cara paga 200 mil para fazer 4 200, anos. 300, 400, depende quanto o cara É o vende. tamanho da carteira. Uhum. Então, você achar que carro chinês vai entrar no mercado japonês, not gonna happen. Bom, então você tem 31, 21 no bloco América, 13 na Europa, dificilmente vão fazer mais que... Mas muito dificilmente vão fazer mais que 15. Eu acho impossível. Aí depois você pega o grande mercado que vai crescer muito, Índia. Bom, a Índia e a China, como 2 nações muito populosas, uma não gosta da outra. Vira e mexe, eles têm problema na fronteira lá perto do Tibete, um invade o outro invade um, quase entra em guerra e tudo. Até 2 anos atrás, não tinha voo direto de Xangai para a cidade do sul, para a capital da Índia. Nossa, eu dei de você para perder. Não, e eu fui para a Índia um monte de vezes. Eu adoro Mumbai. Mumbai. Não tinha. A Mumbai é onde tem todas as montadoras. É numa cidade que chama Pune, que é a 100 quilômetros de Mumbai. Não tinha voo direto. Que a capital é Nova Delhi. Sim, né? mas não tinha voo de Xangai para Mumbai. Eu sei porque uma vez eu estava na China, quis ir para a Índia, tive que passar por Hong Kong, porque não tem voo. Então, eles se odeiam. Então, carro chinês na Índia, nunca, não vai acontecer. A Índia é um mercado de 4,5 milhões de carro, que vai crescer muito para 6, 8, 10, 12, 15, 20 nos próximos 30, 40 anos. Carro chinês lá não vai vender. Então, o que sobra para os chineses? Depois você tem o Sudeste Asiático. Sudeste Asiático é Filipinas, Malásia, Tailândia, etc. No Sudeste Asiático, a Toyota tem 40% a 50% de share em todos esses países. Gente, a gente achar que chinês vai invadir o Sudeste Asiático e conseguir pegar muito market share da Toyota, gente, não vai. Não vai. Qual é o tamanho do mercado do Sudeste Asiático? Todo o Sudeste Asiático dá uns 4, 5 milhões.
Aí você tem a América Latina sem o México, que é um mercado de 4 milhões. E eu vou chegar, porque o grande mercado aí é o brasileiro com 2,5, e eu vou chegar nas marcas chinesas no Brasil. E depois você tem a África, 3, 4 milhões de carros por ano. Então, na prática, as marcas chinesas vão vender muito bem na África, que lá é uma questão de preço, mas para vender na África tem outro problema. A África, como o Brasil, não tem infraestrutura de carro elétrico. E chinês, eles não estão mais investindo em motor a combustão. Então, o produto que eles têm não é um produto que o africano pode comprar. Que é o problema da BYD no Brasil, que nós vamos chegar lá. Então, é assim, eles são grandes? Sim. Eles têm capacidade de produção a mais. A capacidade de produção da China hoje é 50 milhões. O mercado deles é 30. Ou seja, com certeza, eles têm capacidade de produção a mais. Onde é que eles vão pôr esses carros? Na América do Norte? Não. Na Europa, vai ser duro eles passarem de 15% de share, que dá 1,5 milhão, 2 milhões de carro. Na América Latina, são países pequenos. Por exemplo, no Chile, eles têm 40% do mercado. Mas num país como o Brasil e a Argentina, vai ser difícil eles crescerem, que é o maior e o segundo maior mercado da América do Sul, vamos dizer. Sudeste Asiático vai ser duro eles crescerem. Então, eu acho o seguinte, eles são uma presença, eles são uma potência, mas achar que eles vão dominar, mas não vão nunca. Impossível eles dominarem. Impossível.